estamos de volta nesse quadro Conexões, que é um quadro tão abençoado, que nós temos a honra de compartilhar, de receber, né, frutos de pessoas tão relevantes no Brasil e no mundo. E hoje não podia ser diferente, nós vamos ter aqui Flávia Arraes, que é pastora, escritora, ministra de louvor e, além de tudo, é médica, gente. É a doutora Flávia Arraes, é esposa do cantor e músico pastor Fred Arraes, mãe da Ana Vitória e do Samuel. Juntos, eles viajam o Brasil e as nações, ministrando louvor e pregando a palavra de Deus. Atualmente, ela é pastora sênior da Igreja Angelim, em Teresina, no Piauí. É uma mulher cheia da unção de Deus, com muitos talentos, e hoje vai derramar um pouco disso pra gente. A gente vai bater um papo sobre as esferas da sociedade. Seja muito bem-vinda, pastora Flávia Arraes. Uau, que honra estar com você, Vânia. Ô, minha querida, como vai? Tudo ótimo, saudade de vocês. Que bom, a gente teve assim a bênção de encontrar com vocês na mentoria do Costa Neto, Igreja 360, né? E assim, vocês são já um casal tão jovem e fazendo um trabalho tão relevante no Piauí, em Teresina. Uma igreja cresceu muito, foi algo muito forte. Conta para nós a realidade assim de vocês aí, como que tá? Olha, poxa, a gente tem vivido é muito sobrenatural, assim. Deixa eu tentar baixar um pouquinho, que eu acho que o som tá vazando um pouquinho. Pronto. E é algo muito sobrenatural, inexplicável do ponto de vista, se eu te desse todas as explicações lógicas, humanas, de estratégia, de avanço, vamos dizer que assim, do que a gente construiu antes, nada disso seria suficiente para explicar o que nós temos vivido de fato aqui. Porque a gente vê a boa mão do Senhor. Eu costumo dizer que quando nós viemos para o Piauí, a terra... Você sabe aquela imagem que você tem do sertão, de quando a terra está tão sequinha, aquele solo muito, muito seco, e de repente você coloca uma água e aquela terra absorve? Então, essa é a visão que nós temos, de que quando nós viemos, as pessoas já estavam com tanta sede, com tanto clamor no coração, e nós fomos uma resposta de Deus para um povo que já estava gerando isso há muito tempo. Então a gente tem vivido, de fato, uma aceleração dos céus, já pastoreando há 15 anos, 12 anos em São Luís, tanto no ministério local, ao lado do meu sogro, como no ministério itinerante pelo Brasil inteiro, e já aqui em Teresina há 3 anos. E a gente tem visto realmente um mover sobrenatural. Agora a gente está indo para o 5º campus no Piauí, e é sobrenatural. É sobrenatural mesmo. A família Arraes é muito assim famosa, é um ministério assim muito especial mesmo, né? E você é médica, não é? Sim, sou pediatra e médica de família. E aí você exerce a profissão ou você está totalmente integral? Bem, até um ano atrás eu estava conciliando ativamente. Aí já sou médica há 19 anos. E pastora há 15 anos, então sempre conciliei. Agora, nesse momento, vamos dizer que de 1 ano e meio para cá, eu estou 90% pastora. Ah, tá, que legal. Vocês são... Tenta que eu mantenha contato com alguns pacientes muito queridos, ou quando eu foquei muito a minha profissão para o lado social, né? Que legal. Vocês são de São Luís ou não? Sim, somos naturais de São Luís, eu e Fred. Éramos de igreja diferente quando nos conhecemos, e aí eu mudei para lá quando já estava noiva, na Igreja Batista do Angelim, em São Luís, a igreja que meu sogro fundou há quase 30 anos atrás. No Fred ainda era uma criança, e aí ele cresceu nesse ambiente eclesiástico. Eu não, eu me converti quando eu tinha 18 para 19 anos, ali no 2º ano praticamente de medicina da faculdade. Então, eu vim de uma família que não era cristã e tive uma experiência sobrenatural com Jesus que me impactou muito, mudou a minha história, mudou a história da minha família, e Deus já fez tantas coisas aí por causa disso. Muita gente acha que a gente é de outra cidade porque nós moramos em Belo Horizonte também, né? Passamos um tempo em BH, estabelecendo ministério ali, mas sempre estivemos pastoreando aí em São Luís, ao lado do meu sogro.
Entendi. Eu vi vocês ali com a Ana Paula Valadão. Vocês estiveram no Ministério Diante do Trono? Ou foi alguma participação? O que aconteceu? A gente esteve ao lado da Ana contribuindo com o DT, acho que em 3 ou 4 projetos. Então nós somos muito amigos. Eu digo que a gente serviu assim, serviu a eles como casal, como família, e tivemos essa contribuição. Acho que durante 3 anos caminhamos, viajamos bastante no Brasil, junto com eles, servindo ao lado do Diante do Trono. Que legal. Você é ministra de louvor também? Sim, sou cantora também. Ah, já pensou? Vou te falar, viu? Você é incrível, é muito dom, muito talento. talentosa, né? E eu vi esses dias o pastor Fred, vocês são pastores sêniores, né? Aí da igreja de Teresina, e eu vi o Fred Arraes no Congresso, não, no Planalto, com vários pastores jovens que foram fazer uma visita ao presidente. E foi um momento, conta pra gente um pouquinho dessa hora que aconteceu lá deles com o presidente. Foi muito assim, muito rápido, porque de repente um grupo de pastores, na verdade um amigo de Fred entrou em contato e falou: olha, o presidente quer uma reunião com pastores jovens influentes do Brasil, quer ouvir quais são as nossas necessidades, o que a igreja tem necessitado, e eu achei isso muito lindo. Então ele foi uma viagem assim, muito rápida, da noite para o dia, ele arrumou, foi, e ali eles tiveram assim, mais de 3 horas de reunião, conversando sobre todos os desafios da igreja moderna, apresentando diante do presidente ali o coração da igreja para esse momento, orando com as autoridades, servindo a nação. Eu acho que isso é algo que eu sempre prego, apóstolo. Olha, desde que eu me converti e que eu estava terminando o primeiro ano de medicina, eu achava que para eu viver o meu chamado eu tinha que largar a minha profissão. E Deus me deu uma palavra muitos anos atrás, de que Ele estaria levantando uma nova espécie de missionários. Foi essa palavra que o Espírito Santo falou comigo. Missionários que estariam em todas as esferas de influência, esferas de governo, da educação, da saúde, e que seriam ali voz profética do Senhor. Então eu vejo, quando Fred me disse que reuniu e que, por exemplo, hoje o nosso ministro da Educação é um pastor, um dos que é agora da AGU, que é o André, está ali, é pastor também. Então a gente tem muitos homens e mulheres que estão vestidos com a roupa profissional, com a carreira, cumprindo o seu sacerdócio dentro desses lugares que durante muitos anos nós como igreja negligenciamos, nós abandonamos. A gente ficou confortável no nosso monte de influência, que é o monte eclesiástico, dentro das 4 paredes. Quem não gosta, né, de estar na presença de Deus o tempo inteiro, como hoje eu entendo Pedro dizendo para Jesus no Monte da Transfiguração: Senhor, vamos fazer 3 tendas e ficar aqui, porque é muito bom estar na presença de Deus o tempo inteiro. Mas é interessante que logo depois da história da Transfiguração, eles descem daquele monte para base, para então encontrar as multidões e fazer milagres, maravilhas e cumprir o propósito. Então eu entendo que Deus tem nos dado experiências poderosas para transformarmos esferas de influência, para sermos voz do Senhor por onde Ele quiser nos levar. E a saída dos pastores ali do Planalto, essa abertura que hoje nós temos, que oramos durante muito tempo, a senhora sabe muito bem disso, ter esse acesso e poder ver de grandes autoridades perguntando o que vocês, como igreja, têm para nos dizer, têm para nos oferecer, o que vocês, como igreja, qual é a necessidade de vocês, queremos ouvir as pautas de vocês. É porque Deus tem levantado cristãos relevantes que não se conformaram com o status quo, não se conformaram com esse mundo e se levantaram como voz profética em todas as esferas de influência. Eu acho isso muito poderoso. Foi um momento maravilhoso que eles puderam orar juntos. Eu ouvi assim, muitos testemunhos de Fred a respeito dessa reunião. Que tremendo, né? A ministra Damares é pastora também, não é? Sim. E é resposta de oração que nós estamos vendo mesmo. Homens e mulheres com esse encargo espiritual exercendo. E foi justamente essa pergunta que eu quero entrar sobre as esferas da sociedade, porque de verdade nós por muito tempo ficamos num lugar muito confortável, não entramos na televisão, não avançamos
começamos na arte, ficou à mercê. E hoje a gente vai ter que correr, mas o Senhor vai nos dar essa aceleração, em nome de Jesus. Amém. Eu creio muito nisso, porque essa foi a palavra que Deus me deu numa época que eu não ouvia ninguém pregar a esse respeito. Na verdade, na minha época era assim, você provavelmente viveu isso também. Se você tem um chamado, larga tudo e vai se enfurnar dentro da igreja, né? E vai servir só nesse aspecto. E não foi assim muito fácil para eu entender isso. Foram muitos dilemas, muitas crises de conciliar, de entender. E quando Deus me chamou, apóstolo, eu falava, minha pergunta para Deus era assim: Senhor, será que eu não podia ser só univocacionada? Não era mais fácil? Por que eu não posso ser bivocacionada? O Senhor tem que me dar um monte de vocação, de chamado, que eu vejo a graça do Senhor sobre mim. E muita gente me pergunta como você concilia. Eu digo sempre, graça de Deus, firmeza de propósito e não andar ansiosa. É entender que para cada estação da minha vida, Deus vai me dar um foco, logicamente, para o cumprimento do mesmo propósito. E com esse propósito, estabelecer o reino de Deus na terra. Então, se o Senhor quiser que eu vista a roupa de médica para entrar numa esfera que eu, como pastora, não entraria, eu me vestirei assim. Se o Senhor quiser que eu me vista de militar, como já tive também servido, já fui tenente do Exército Brasileiro aqui em Teresina, logo depois que cheguei. Que isso, amada de Deus! É muitas Flávias, muitas versões. No ano seguinte que nós chegamos aqui no Piauí, eu fui orar e é coisa perigosa esse negócio de orar, viu? Coisa perigosa a gente dizer assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Isso! Porque quando a gente está pedindo para Deus, é uma coisa, mas quando a gente quer ser a resposta de Deus para uma nação, é diferente. A gente está disposto a cumprir aquilo que o Senhor nos chama. Então Deus falou comigo: eu posso contar com você no Exército? Amém. Como é que eu vou entrar lá? Eu vou entrar lá como capelã, né? Então eu perguntei lá se a gente podia, se eu tinha vaga, oportunidade como capelã. E eles disseram: não, a gente não tem vaga de capelã. Eu falei: mas tem vaga de médico? Vaga de médico tem. Então eu fiz uma seleção, eu fiz prova de Deus, porque para mim era totalmente fora da lógica. Eu entrei na idade limite e eu falei: Senhor, já vou fazer 40 anos de idade, a idade limite é de 39 para 40. Não tenho esse pique de treinamento, né? Eu sou médica de consultório, de hospital, sou pastora, Senhor. O que tem esse negócio para mim que eu vou me meter no meio da selva? Meu Deus! E aí, assim, eu fiz um propósito com Deus, só meu, não disse pra ninguém, nem pra minha família. Eu falei: Senhor, eu vou entender que foi o Senhor se eu passar em primeiro lugar. E eram mais de 300 médicos. E quando eu recebi o papel, meu nome no primeiro lugar, eu falei assim: não tem jeito, eu não tenho escapatório, eu vou ter que ir. E aí fui servir durante quase um ano, foi um tempo muito especial. E depois que eu já tinha passado por todo o processo de treinamento militar, que não foi absolutamente fácil, foi bem difícil para mim, mas venci, que eu estava atendendo como médica. Eles me deram permissão, apóstola, de começar o serviço de capelania, de voltar a fazer os cultos que já não estava mais tendo durante um tempo. Então, mesmo agora, depois que eu agora já sou oficial da reserva, eles sempre me chamam para fazer culto. E por que eu estou contando esse testemunho? Porque nós, como igreja, não podemos nos acovardar. Se o Senhor nos deu um chamado, e como você falou, nós perdemos espaço na mídia, nós perdemos espaço na educação. Por quê? Porque a gente ficou na nossa zona de conforto. A gente ficou no nosso lugar cativo, né? Eu amo a presença de Deus, eu quero ficar só nesse lugar aqui. E a gente se calou na nossa voz de influência. Então, todo espaço que nós abrimos mão, né, o diabo não conquista absolutamente nada. Ele não tem poder para isso. Mas se nós recuarmos, as trevas avançam. E quando a igreja ela se veste gloriosamente para cumprir o seu chamado e avança gloriosamente, não tem espaço para a ação do inimigo. Eu acho que nós estamos num momento na Terra muito profético, onde nós precisamos retomar os nossos terrenos, retomar o nosso espaço, retomar os lugares de influência para trazer de fato o avivamento,
para que as pessoas conheçam de Deus. E talvez as pessoas não vão ouvir através de uma apóstola, de uma pastora, mas vão ouvir através de uma médica, de uma educadora, de uma professora, de uma mãe, né? De uma advogada. Não sei qual é o seu chamado, você que está nos assistindo, mas eu sei que você tem algo muito específico para você. E em qualquer lugar que o Senhor te chamar, você não pode esquecer do seu sacerdócio. Você está ali para ser uma voz de influência pelo rei, pelo reino, até que ele venha. Até que ele venha. Nós temos uma frase aqui, esses dias estou ministrando uma série, e o que Deus deu ao meu coração é o seguinte: levantar é a sua parte e resplandecer é a sua missão. E é isso, a igreja tem que resplandecer. Mas aí a mente dos cristãos, a mente das pessoas precisa abrir para isso, né? Acho que é o mais difícil. A cultura das pessoas, o entendimento, a religiosidade, quebrar tudo isso para dizer que eu posso ir e ser uma voz influente, né? Hoje aqui na igreja nós temos a secretária do desenvolvimento da cidade, a líder do ministério do Casa Kids. Quer dizer, nós estamos assim nos organizando, a mente abrindo para ir estar nesses lugares. É exatamente isso. Quando nós chegamos aqui no Piauí, Deus nos falou claramente que nós iríamos discipular e treinar pessoas que entrariam em todas as esferas. Hoje a gente tem também na nossa igreja muitos médicos, muitos advogados, muitos educadores, temos também políticos, gente da área de governo que é membro, que é família e que está sendo cheio de Deus para transbordar onde o Senhor tem nos colocado. E eu acho que assim, parte de nós também, como líderes, termos esse entendimento de que quando Jesus nos deu o ID, por todas as nações, Mateus 28 é muito claro, discipular pessoas, fazer discípulos, nós precisamos ir com força, com ousadia, com coragem, para qualquer lugar que o Senhor chamar, e não recuarmos, não cedermos espaço, e sermos cristãos preparados, porque a linguagem do mundo, a linguagem das pessoas que elas respeitam, é a linguagem da sabedoria, do conhecimento. Então, a gente muitas vezes precisa se vestir desse conhecimento, nos apropriar para que a gente possa ter discurso, para que a gente possa ter conteúdo e autoridade nesses lugares. Então, se você chega, por exemplo, como eu fazia muito em muitos hospitais que trabalhei, eu, como coordenadora do setor de pediatria de grandes hospitais que já fui, eu dizia, olha gente, agora nós vamos fazer uma pausa, no meio do plantão, no meio da correria, nós vamos ter um momento de reflexão. E ali eu pegava e abria a Bíblia e orava e podia ter um tempo de devocional, era um devocional, né? Junto com ele, de meditação na palavra de Deus, de orar. Eu nunca esqueço de uma vez que eu reuni com um diretor do hospital e a gente estava numa reunião com vários médicos e a grande parte deles ateus. E ele falou assim comigo, meu setor, né, o andar que eu coordenava de pediatria passou por uma reforma e a gente deu uma pausa nesses nossos encontros, mais ou menos uns 2 meses. E ele olhou para mim e ele disse assim, doutora Flávia, quando é que você vai voltar àquelas suas reuniões que você faz, tal dia de manhã? Ele sabia, né? E aí eu falei assim, doutor, assim que terminarem as obras a gente volta. Ele falou assim, volte, é muito importante, quando você faz... Parece que o ambiente fica mais cheio de paz, as pessoas trabalham mais motivadas, tem menos para resolver. Eu fiquei tão impactada com aquele homem admitindo que o poder de Deus transformava ambientes. E eu soltei um aleluia na reunião, que eu não tive assim, fiquei impactada. Eu falei aleluia, e ele me respondeu de volta aleluia, e eu fiquei mais constrangida ainda. Como é que um ateu me responde aleluia? Eu falei para ele, glória a Deus. Meu ele disse, Deus. glória a Deus. Converteu! A conversa na reunião, e eu falei assim, olha, doutor, é a presença de Deus, de fato. Então, Deus nos chamou para testemunhar, para irmos além. E eu entendo hoje, né, como Deus me deu essa experiência lá fora, durante tantos anos, tendo conciliado e tudo mais. Hoje, mais na missão pastoral, eu sempre treino e digo isso para os nossos jovens. Estudem, se preparem, sejam cheios do poder de Deus, porque Deus está
vocês como missionários da sua esfera de influência. Deus conta com você, que você se posicione com graça, com ousadia, mas com preparo, porque as pessoas só vão te ouvir se você estiver bem preparado. Exatamente. Olha, as 7 esferas da sociedade: família, a religião, que nós falamos a igreja, a educação, nas escolas, o governo, a política, a mídia, nas comunicações, arte, entretenimento, esportes, economia, negócios, comércio, ciência e tecnologia. Como pastores, como vocês têm procurado trabalhar com a igreja em si, em áreas específicas ou não? Eu recebi o pastor Juan Pinheiros, da Hangar 7, e ele está desenvolvendo um trabalho incrível lá também, Flávia. Ele dizendo que as empresas estão indo buscar os voluntários da Hangar por causa da qualidade. São pessoas que servem e começam a desenvolver características diferenciadas de liderança. E as empresas estão buscando pessoas na igreja. Então, eu achei isso muito incrível. É exatamente isso que está acontecendo conosco aqui. Exatamente isso. Empresas, grandes empreendedores olham para as pessoas da igreja, querem contratar. Por quê? Você falou, em que momento vocês fazem isso? Nós fazemos isso desde que a pessoa ela entrega a vida a Jesus, na nossa escola de voluntários, na nossa escola de fundamentos, agora na escola de intercessão que está acontecendo esses dias, todas as nossas escolas e treinamentos de grupo de crescimento, nós reforçamos culturas. Eu entendo, apóstola, que modelos eles podem envelhecer. A gente já teve muitos modelos de igreja, muitos tipos de visão, muitos movimentos, e eles se aplicam a uma determinada estação e funcionam até. São métodos que Deus pode dar a uma geração avanço do reino, mas modelos envelhecem. Mas a cultura jamais envelhece, porque a cultura do reino de Deus ela continua sendo atual. Então a gente trabalha muito, honra e incentivo, generosidade, ser família, edificação na palavra, oração e adoração, que são os nossos pilares base como igreja. Eu digo que são as nossas 2 pernas, como a gente caminha como igreja, estabelecer, pregar, ganhar vidas, né? Então a gente tem uma série de culturas e como igreja a gente sempre fala das nossas missões, né? Expandir o reino, formar cidades, levantar uma noiva gloriosa, e a gente vai falando isso, incutindo isso no coração das pessoas, a palavra de Deus. Nós somos uma igreja bíblica que prega especialmente a palavra de Deus da maneira mais simples e pura. Então a gente não se move em cima de modelos, a gente se move em cima de princípios e da cultura do reino de Deus. Isso tem gerado pessoas que têm um DNA diferente, não tem como. Você começa a viver isso, é impossível. Por exemplo, é interessante, os nossos voluntários, eles chegam e alguns, especialmente, a gente treina eles para ter uma visão da igreja como um todo, de organização, de ordem, de servir pessoas, de como acolher pessoas. Essa pessoa é tão impactada, tão transformada por essa cultura, que é impossível que ela saia dali e ela não manifeste isso no seu trabalho. Então, no seu trabalho, ela vai ser uma pessoa diligente, educada, ela vai ser organizada, ela vai deixar aquele ambiente num padrão organizado. É um negócio muito interessante que a gente fala, nossa, você conhece quando é um voluntário, quando é um cristão que tem a cultura do reino de Deus. A gente se conhece pela nossa maneira de agir. E a gente tem várias empresas, de irmãos e outras empresas, inclusive setores públicos, que quando abrem vagas, entram em contato conosco para que a gente indique, eles pedem pessoas para a gente. Manda a pessoa com tal perfil, ou jovens que chegaram na igreja fazendo algo nas suas carreiras e tendo reposicionamento das suas carreiras, entendendo o seu lugar, desenvolvendo novas habilidades. A gente tem muitos que chegaram trabalhando com uma coisa, que não se identificavam, estavam só trabalhando pela necessidade financeira, mas que agora entenderam, desenvolveram suas habilidades e que estão desenvolvendo outros projetos e sendo também não só mantidos por isso, supridos, como ajudando a manter a obra de Deus.
Que tremendo. Você sabe o que eu estava te ouvindo aqui, pensando também? Muitas igrejas relevantes de um tempo para cá, que cresceram muito, são de ministros e gente que tem o chamado na adoração. Não é verdade? É verdade. Interessante você tocar nesse ponto. A gente teve uma conversa, inclusive, acho que tem uns 3 anos, com vários. A gente tinha uma reunião de ministros de adoração do Brasil, que acontecia. A Ana, ela era ali a precursora, que juntava todo mundo. Nós fizemos essa reunião durante 3 anos, 2015, 16 e 17, se eu não me engano. Então a gente marcava uma cidade no Brasil e se reunia para ter um momento juntos. E uma das nossas constatações foi isso, foi que nós entendemos que Deus estava levantando ali uma geração de novos pastores que, na sua essência, eram adoradores, que foram experimentados em missões, porque viajaram o Brasil e o mundo inteiro com as suas canções, né? E que, por terem o DNA de adoração, estavam construindo igrejas agora, né? Era uma volta da noiva no seu primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é ministrar ao Senhor, que é amar o Senhor, contemplar a sua beleza, a sua glória. Então, eu entendo que Deus, a nossa experiência como ministros de louvor, de adoração durante tantos anos, nos ajuda, assim, eu não posso mensurar o quanto nos ajuda a construir uma igreja com os pilares corretos. É verdade. Nós valorizamos muito a adoração. A gente sabe que o louvor, que a adoração, ela é para Deus, ela não é um entretenimento, que é parte primordial do nosso culto, que é reconectar pessoas à sua identidade, ao seu DNA original, como ministros, como intercessores, como adoradores. Então, acho que o Senhor reafirma o primeiro mandamento no coração da igreja. É demais. E eu também consigo linkar com o desejo do coração do Senhor, que Ele diz em Amós e diz em Atos: eu mesmo voltarei e reconstruirei, eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi. Então eu vejo que é isso, essa igreja viva, essa igreja relevante, ela está a partir desse tabernáculo de Davi. Exatamente, né? E aí você está aí com a casa de oração. É exatamente isso, é uma igreja que volta ali para a prática da oração, da adoração, e que entende que esse é um chamado de todo cristão. Nós não estamos na igreja só para receber uma palavra, sermos inspirados e sairmos dali nos sentindo melhores, e sermos curados, libertos. Tudo isso vai acontecer, mas o nosso chamado primordial é o que diz Efésios 11 e 21, quando ele diz: nós estamos aqui para o louvor da glória do Senhor. Nós existimos aqui para sermos sacerdotes ao Senhor. Esse é o nosso primeiro chamado. Nosso primeiro ministério é ministrar ao Senhor. E tudo que vem depois disso é secundário. Então, os nossos dons, os nossos talentos. Eu costumo dizer que o dom é um presente de Deus para nós, mas o fruto do Espírito é o nosso presente para Deus. Então, quando a gente é forjado nesse DNA de adoradores, entendendo, valorizando isso, nós somos reconectados ao nosso propósito original. Nós somos criados para Deus. E Deus está trazendo esse entendimento de novo para a igreja. Não uma igreja só que está envolvida aí na batalha espiritual, não uma igreja que está envolvida só em cura, libertação ou na necessidade do homem, porque o culto não é para o homem, o culto é para Deus. O culto é para Deus. É lógico que na atmosfera da igreja, do culto, nós vamos receber aquilo que precisamos, porque o nosso Abba, o nosso Pai, conhece o nosso coração e vai, como diz a palavra, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Naturalmente nós vamos ser satisfeitos, supridos, mas a gente não pode inverter as coisas. É verdade. Vamos falar um pouquinho da escola de intercessão que vocês estão tendo aí esses dias. São 3 dias? Como é que é? Isso, são 3 dias, 3 noites. A gente está fazendo assim, para fazer uma escola de intercessão com todo o conteúdo, tinha que ser 3 dias inteiros, mas a gente está fazendo 3 noites em virtude da pandemia. É o primeiro evento que a gente faz, assim. Na verdade, a gente fez em fevereiro, mas eu entendi que a gente
precisava voltar assim à atividade da igreja, em pleno funcionamento, que agora já estamos podendo fazer os cultos, ainda com a redução da capacidade, mas já podemos nos reunir. E eu entendi que esse seria o primeiro, são as nossas primícias mesmo, porque a gente precisa começar com o coração alinhado. E eu fiquei impactada, apóstolo, impactada. Ontem eu estava na academia e o meu personagem de outra igreja, e ele disse assim para mim, e tem gente, o povo tá indo, tipo assim, o povo tá querendo ir para a escola de intercessão, porque não tem nenhum nome, a gente não anunciou nem nome de preletor, nem de ninguém, somos nós, filhos da casa, eu e mais uns outros ministros da casa que estamos ministrando ali. A gente não anunciou nome, a gente não fez, sabe, aquele super marketing, simplesmente convocou a igreja para ser treinada em intercessão e adoração. As vagas acabaram assim, acho que em 4, 6 horas que a gente tinha aberto. E ontem o povo estava esperando, eu quero ir. Eu falei, gente, não tem mais vaga. Foi até difícil, porque a gente conciliar isso. E eu achei muito tremendo, porque algo que Deus tem falado comigo esses dias é que, sabe, é bom eu ter, por exemplo, você, receber você, eu vou ter o maior prazer de te honrar, de divulgar, é maravilhoso, mas é mais maravilhoso ainda quando a igreja se somente por causa de Jesus. Isso. Não por um nome, não por causa de alguém que está vindo e eu quero receber só através da vida daquela pessoa. Quando a igreja é comissionada. Então, o propósito da escola de intercessão é exatamente essa. É fazer que as pessoas entendam que esse é um chamado para todos, de que tudo parte, né? Tudo. A nossa noite de ontem nós falamos sobre o papel, o coração do intercessor, intimidade com Jesus, vida devocional. Essa é a base. Porque sem intimidade com Deus, sem uma vida aprofundada com Deus, nada do que eu venha querer fazer, ou pedir, ou lutar, ou batalhar, tem efeito algum. Né? Deus nos criou para a idade, então a gente passou um dia inteiro ministrando. Hoje eu vou ministrar mais sobre a questão da guerra espiritual, que eu entendo. Muitos anos nós acabamos abraçando muitos desafios da palavra, doutrinários, e durante muitos anos a gente abraçou, por ser uma nação eminentemente com muitos misticismos, muito sincretismo religioso, né? Uhum. A gente abraçou muita coisa baseada em experiência, mas não fundamentada na palavra. Então escrevemos um material muito lindo, que em breve vai estar disponível para todo o Brasil, muito alinhado com a cultura do reino e com aquilo que o Senhor está movendo agora sobre a terra. E aí nós vamos falar também sobre as orações apostólicas, aquilo que o reino de Deus em cidades, como chegar em cidades, e é o que a gente tem vivido, tem sido fruto da nossa experiência, o que a gente tem repartido, e estabelecer o reino de Deus com força, com ousadia, em vez da gente ficar ali suprindo, esse lugar é o espírito disso, o espírito daquilo, meu Deus, é um peso disso. Nós temos que chegar como Jesus chegava nas cidades, como os apóstolos chegavam nas cidades, declarando: o reino de Deus chegou. E quando o reino de Deus chega em uma cidade, as trevas têm que recuar. A gente tem que ter discernimento para entender o ambiente, o contexto cultural e espiritual daquela cidade, mas nós precisamos avançar com ousadia. Então a gente vai ministrar muito sobre isso: orações apostólicas, expansão do reino em cidades, adoração profética. A gente vai ter uma sessão só sobre a adoração profética, que é uma aula que eu dou assim, há muitos anos para ministros de louvor. Eu treino ministros de louvor há muitos anos, e a gente vai dar para toda a igreja, para engajar a igreja mais ainda no fluir de adoração espontânea. E assim, estou empolgada. Nossa, eu estou vendo. Esse material vai ser liberado? Você vai ter em apostila? Como é que é? O livro? Vai fazer duas formas, tanto ele físico, material físico impresso, que deve estar disponível semana que vem, que demora um pouquinho mais para ficar pronto, mas amanhã já vai estar disponível esse material online. Então você pode adquirir, para quem está assistindo e tem interesse de aprender mais sobre intercessão, de acordo com as culturas do reino de Deus, e Bíblia pura, nada de desvio doutrinário da palavra de Deus, aprofundamento do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e se levantar como um guerreiro
vai estar disponível amanhã. Eu devo colocar no meu Instagram, no Instagram da igreja também, para você adquirir. E aí você compra, adquire material em PDF. Fica mais fácil hoje em dia, né? Hoje em dia, ele está fazendo material eletrônico para propiciar que gente do mundo inteiro tenha acesso. Muito prático. Vamos fazer aqui escola de intercessão, porque o Senhor nos chamou para ser casa de oração. Amém. Vamos sim. Nossa, estou muito feliz de você vir dar esse tempinho aqui para a gente. Muito rico, tudo que você colocou. Eu estou aprendendo muito com todos os outros ali, pastores da Igreja 360. Então, muito obrigada. E todos que chegam aqui, Flávia, a gente pede para ter um momento de oração, de liberar para a nossa cidade, para a Franca, para a casa de oração. Algo que o Senhor tem dado a vocês compartilhar conosco aqui. Se você puder fazer essa oração. Vamos sim. Senhor, eu te agradeço por essa manhã tão preciosa. Eu creio que o Senhor está levantando os teus filhos, tuas filhas, completamente apaixonados pelo Senhor, que entendem que o seu principal chamado é viver para a tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a livrar-nos de todo egoísmo, de todo humanismo, de tudo aquilo que rouba a centralidade do Senhor das nossas vidas. Nós queremos ter o nosso coração alinhado para viver essa aceleração que está acontecendo sobre a terra, sobre as nações, até que o Senhor venha. Eu oro, Pai, desperta pessoas, levanta agora mesmo aquele que está abatido, que está enfraquecido, que se vê sem forças de continuar. Eu oro, Pai, levanta aqui pessoas que vão se posicionar para viver o teu propósito, que não vão abrir mão da sua real identidade, filhos e filhas. Eu oro, Senhor, pela igreja em Franca. Prospera, aumenta, Senhor. Deus, expande. Faz com que as quatro paredes da igreja caiam e que a igreja possa entrar em todas as esferas de influência com ousadia. Levanta ministros, Senhor, em todas as esferas. Usa, Senhor, apóstolo, para serem essa voz profética nesse lugar. Cobre-os da tua graça, dá discernimento, sabedoria. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa trazer pessoas influentes para a casa de oração, para que essas pessoas sejam ministradas e se levantem, Senhor, um santo sacerdócio, um santo comissionamento para viver a tua vontade. Deus, usa os teus filhos para entrarem em palácios, para entrarem em lugares difíceis, Senhor, para entrarem, Senhor, nos casebres, na casa daquele que precisa. Deus, move a tua igreja para entrar no social de maneira poderosa, para fazermos aquilo que governo nenhum pode fazer, porque o Senhor nos deu a mensagem do Evangelho, que é poder de Deus para transformação de realidades. Nós oramos, Senhor, declaramos uma palavra de vida e um tempo, Senhor, de muita graça e aceleração dos céus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Apóstolo, dizer uma coisa, quando a gente estava orando aqui, Deus me mostrou claramente que Ele vai trazer pessoas muito importantes, mas que estão completamente perdidas, para que vocês discipulem, para que vocês cuidem. E vão com a ousadia, na força do Senhor. Entrem nessas casas de governo que Deus vai levar a vocês. Amém. Com graça, com sabedoria, porque Deus está nisso aí, Deus está nisso, e Deus vai trazer essas pessoas, porque o Senhor quer transformá-los para enviá-los. Amém. Muito obrigada. Você é muito linda, muito preciosa. E a gente quer ter você sempre por aqui. Não vai sumir, não. É verdade. Essa família Raiz é bênção demais. Isso, né? Muito bom. Então, um beijinho grande para você, para o pastor Fred. Deus abençoe. Gratidão imensa. É uma honra mesmo. E que o Senhor retribua vocês 1000 vezes mais. Amém. Muito honrada também de estar aqui. Que Deus abençoe. Contem comigo. Então tá joia. Obrigada, beijinho. Flávia. Valeu demais. Até mais.